Bom dia. É, o livro de Jó, ele é muito rico. Apesar de a gente ter feito essa leitura de poucos versículos, Jó é completo. Deveria ler do começo ao fim, né? A história dele. A gente vai passar por outros versículos também hoje, para a gente entender essa história com tanta aplicação para os nossos dias. E a história do livro de Jó, ela é uma história muito difícil na nossa realidade humana, porque a nossa sociedade e tudo que a gente vive, a pregação na nossa sociedade, ela é assim: se você faz o bem, você recebe o bem, você colhe o bem. E se você faz coisas ruins, você sofre, você não tem coisas boas. Então, e a história de Jó, ela vem quebrar essa sistemática, essa lógica, né? Porque se você olha a história de Jó, Jó era um homem íntegro, correto, e não fazia nada que não fosse. E até conversando mais cedo com os jovens, a gente conversando e Jó corrigia quem fazia errado. Então Jó era bem correto, né? E aí vem uma provação, vem uma circunstância na vida de Jó que acaba com tudo que ele tem. Veio a notícia de que os filhos morreram, os bens se acabaram e ele ainda teve uma doença repugnante e que ninguém queria ficar perto. Então, esse mal repentino é uma aprovação que vem para ver sobre a fé de Jó. A fé está onde? Então, a gente, primeiro, e com essa lógica, a gente vai passar por 3 pontos. O primeiro ponto é reconhecer a soberania do Senhor, mesmo nas dificuldades. Então, a gente tem passado e a gente passa por muitas dificuldades, né, na vida, e mesmo na dificuldade, a gente tem que aprender a enxergar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, a primeira grande lição está lá no texto em que o Tarsis leu, que veio a notícia avassaladora de que Jó teria perdido tudo. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou. Então, o rasgar as vestes, raspar a cabeça, era sinal de profunda tristeza e luto. Mas adorar o Senhor não fazia parte desse luto. Adorar o Senhor era de Jó. Adorar o Senhor era colocar Deus, apesar de tudo o que tinha acontecido, ele adora ao Senhor. Então, o que a gente olha na vida de Jó é que a adoração, ela sobrevive à perda. Ela ultrapassa, ela é acima da dor. Acima da dor e acima de todas as benevolências do Senhor. Obrigado, Verley. Acima de tudo o que a gente tem, e mesmo que a gente perca tudo isso, está a adoração ao Senhor. O Senhor está lá ainda, apesar de tudo o que acontece. Então, isso é uma inversão
da lógica que a gente vive. A gente vive uma lógica que ela é um pouco às avessas disso. Porque se a gente olhar, a lógica é que o fim de tudo é em mim. O fim de tudo somos nós. Então eu faço as coisas para que eu tenha benefício. Eu vou lá, me associo com alguém que tem uma possibilidade maior que eu, para que eu possa ter essa possibilidade. Então, tudo é sobre nós. Essa é a lógica que a gente vive. Mas a lógica aqui no livro de Jó e em Deus, a gente vê essa inversão da lógica, que é o fim está em Deus. O final de tudo é Deus. Então, Jó tem todas as coisas, perde todas as coisas, mas o fim é Deus. A gente deveria usar as nossas coisas, os nossos bens materiais, para adorar o Senhor. E não ir ao Senhor para que Ele me dê um carro novo, para que Ele me dê um emprego melhor, para que Ele faça as coisas para mim. Muitas vezes a gente ora, Senhor, faça com que eu ganhe na Mega Sena, o prêmio está acumulado. E a gente olha, e o fim disso é quem? Somos nós. No fim, somos... E a lógica desse livro, quando ele aponta, a lógica é ao contrário. A lógica é o Senhor. A lógica, os bens não são. E aí a gente tem o segundo ponto, que é um ponto importante, que o segundo ponto é que não culpa a Deus, porque no texto a gente vê que uma dos pontos é que Jó não culpa Deus por isso. Então a gente olha para a nossa vida e a nossa vida é assim, a gente se associa às vezes. Eu vou colocar futebol, né? Eu faço um time de vôlei, um time de futebol, e às vezes eu não ganho. E aí eu falo, mas também ao time que eu tenho. Então, o Jó podia falar, mas Senhor, também, você me tirou tudo, não é verdade? E aí a gente fala não culpar Deus injustamente, mas não culpar Deus injustamente não é só uma coisa interna, é uma pressão externa. A mulher de Jó, lá no Jó 2, de 9 a 10, fala assim, então sua mulher lhe disse, ainda retém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então, manteve a integridade e a retidão, e essa pressão externa, ela é da seguinte forma, ela vai fazer você pressionar falando, você vai na igreja e não muda nada na sua vida. Tem gente que nem vai na igreja e tem as coisas melhores que você. Tem gente que está muito abençoado e nem ora. Então, essa lógica invertida, ela nos aponta. E essa pressão externa, ela acontece. E ela não acontece só pressão do mundo, ela acontece de quem realmente impõe pressão. Da família. A gente estava lá conversando sobre ansiedade, né? E a Jane falou que quando ela se converteu, a família dela não aceitou bem, não. Foi porque eram católicos, né, Jane? E aí foram e fizeram pressão. Então, assim, a pressão, ela vem de onde pressiona mesmo. De onde vem... então, a esposa, os amigos. E qual que é a nossa visão? É não culpar injustamente a Deus.
Adão, no Jardim do Éden, Adão recebe a esposa vai lá, pega a fruta, traz para ele. E ele fala, Senhor, foi a mulher que você me deu. Adão aponta praticamente para Deus. Culpa injustamente também a mulher que você me deu, né? Então, a gente precisa entender que olhar e as pressões e os problemas que vão vir, porque a gente está no mundo e os problemas eles vão acontecer. O que a gente não pode fazer é olhar e culpar a Deus. A gente não pode culpar a Deus pelas coisas que acontecem. Não que... E aí Jó fala, Deus deu, Deus tira. Deus fala isso, Jó fala isso. Então, o que a gente entende? O mal acontece na nossa vida e Deus permite que isso aconteça. Deus permite que isso... Mas o Senhor não me ama? Eu não sou importante? E mesmo assim as coisas acontecem na minha vida. E acontecem coisas terríveis. Coisas que eu não estava preparado para suportar. E acontece. E Deus permite. E qual é a nossa a lição que Jó nos aponta? É que eu preciso olhar e não culpar a Deus. Pelo contrário, manter a integridade da fé, apesar das circunstâncias. Então, eu vou pensar na reciprocidade da vida, que a reciprocidade da vida é o que Jó fala. Eu recebo coisas boas, prosperidade, saúde, paz, mas às vezes eu recebo coisas que não são boas. Provação, dor, perda. E apesar disso, eu preciso olhar e entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus é o Senhor, tanto no sol quanto na tempestade. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor. E eu preciso manter a integridade dessa fé. Eu tenho fé no Senhor e eu mantenho essa integridade, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das coisas que acontecem na minha vida. Eu não vou sucumbir à pressão externa, virar as costas e falar, eu tinha fé enquanto eu tinha alguma coisa, hoje que eu perdi tudo, não vale a pena ser cristão, não vale a pena, porque hoje nós vivemos em paz, hoje nós vivemos um Brasil de paz, onde eu posso vir aqui, falar do nome do Senhor e não ser preso, não ser castigado, mas a gente não sabe o dia de amanhã e não sabe o que acontece do outro lado do mundo. Porque nós temos liberdade aqui, mas em outros lugares essa liberdade já não existe mais. No mundo muçulmano, muitas vezes, a gente tem um conflito de doutrina com a fé cristã. E isso acontece já hoje no mundo. E esse conflito... a gente tem que entender que apesar de que isso um dia chegue, tomara que não chegue, né? Mas se um dia chegar, apesar da dificuldade, Deus é soberano sobre todas as coisas. E o meu amor, a minha fé é íntegra e ela continua. E ela continua mesmo andando pelo vale da sombra da morte. Então a gente tem que pensar que Deus é além do bem ou do mal e do sofrimento. E a gente tem o terceiro ponto, que é perseverança gera restauração. A perseverança, ela é... a gente tem lá em Jó 42, de 10 a 17, que fala sobre a perseverança de Jó. E o ponto crucial ali é quando Jó ora pelos seus acusadores.
Então, nessa história toda, a gente tem Satanás que veio, falou com Deus sobre a acusação de Jó. E a acusação de Satanás era... Deus olhou para Satanás no começo do livro e fala: você viu meu filho Jó? Como ele me ama? E aí, Satanás fala para ele, olha, o amor de Jó é condicional. O amor de Jó, Deus, ele só te ama porque você dá as coisas para ele. Tira tudo. E aí que começa, né, as coisas acontecerem na vida de Jó. Mas tira tudo para ver se ele não para de te amar. Então o amor incondicional é ali que ele começa. E Jó prova isso. Prova que o amor dele é incondicional. E a gente pode relacionar o amor de Deus é incondicional. Assim como o amor de Jó. E Jó prova isso quando os acusadores, ele ora pelos acusadores e fala: Senhor, não destrói meus amigos, porque eu amo. Voltando lá para o jogo e para o nosso time, apesar de perder, eu amo meu time. Apesar da gente ter dificuldade e, às vezes, não fazer o melhor para o cônjuge, eu amo. Às vezes, o mal, as coisas ruins, vêm de quem você não espera. Vem de Deus? Não, mas acontece. E você até acha que vem de Deus às vezes. Porque vem um furacão, vem uma barragem de Brumadinho, vai lá e enche de lama. De repente. Fala, mas que coisa, eu estava bem e de repente estou sem nada. É uma catástrofe. E parece até que veio de Deus, não é? Porque assim, vem da onde a gente não espera. E mesmo assim, a gente ama. Mesmo assim, Deus ama. E aí a gente vai ver que a perseverança gera restauração. O amor incondicional, quando a gente olha para o amor incondicional, a gente entende o que aconteceu com o amor de Deus. O que aconteceu? Porque quem não parou e pensou assim: por que Jesus morreu na cruz? Não faz sentido isso. Porque eu nem existia. Quanto mais fizesse bem para ele, para que ele se importasse um dia em morrer por mim. O que eu fiz? Pelo contrário, eu nem faço coisa boa. Às vezes, vem coisa ruim de quem a gente não espera. Da igreja, às vezes não vem coisa boa. Dos irmãos. A gente está aqui junto e às vezes a gente não produz coisa boa para o mundo. Então a gente às vezes não vem a melhor coisa. E vindo, parecendo de Deus, mesmo assim Jó olhou e falou: o amor é incondicional. A minha fé no Senhor é incondicional. Eu amo a Deus independente do que eu tenho. Isso, e a gente conversando hoje de manhã, eu vou voltar para os jovens, né? A gente conversando de manhã com os jovens, isso é importante para que a gente entenda quem somos nós. Quem é o Edu se amanhã não tiver mais nada? Não tenho a Paula, não tenho o Tiaguinho, não tenho minha casa, não tenho meu pai, não tenho minha mãe, não tenho mais nada. Quem é o Edu? Eu coloquei um exemplo, que é a bailarina. A bailarina, ela aprendeu a dançar. E ela melhora o mundo com a sua dança. Quem, às vezes, a pessoa olha e tem esperança no amor e na melhora da vida com aquela bailarina dançando, e ela, o propósito dela é dançar e melhorar a vida das pessoas com a dança. E a bailarina
quebra o pé e nunca mais pode dançar. E eu te falo, e a bailarina, o que aconteceu com ela? Quem é ela agora? Apesar dela ser bailarina, ela não pode mais dançar. O amor incondicional a Deus é apesar de tudo. Ele continua sendo o amor incondicional a Deus. Sem o pé, a bailarina ainda pode fazer a diferença no mundo com o que ela tem, com o que Deus deu, com as coisas que a gente tem agora. Eu tenho um Kwid pequenininho. Eu não tenho a Kombi. Eu falo para a Paula que eu queria ter uma Kombi. Ela fala que eu não devia ter Kombi. Mas eu falo, eu tenho um Kwid hoje. Eu posso carregar o irmão com o carro que eu tenho. Se eu tivesse Kombi, eu carregava um monte de gente, né? Mas não, eu carrego 3. Pronto, é isso que eu posso fazer. E eu vou fazer. Com o amor do Senhor. Porque o Senhor me deu. O que o Senhor me deu, eu uso para o Senhor. Eu não oro para Deus para que o Edu tenha. Mas eu oro para Deus para que o Kwid carregue cada vez mais pessoas. Para que a bailarina não dança mais, mas ela ensina. Ela ensina outras pessoas. Ela faz com que ela tenha o amor incondicional para Deus. Então, a perseverança de Jó gera a restauração. E a restauração, ela restaura a comunidade, restaura a família, porque ele é incondicional. Ele ora, quando ele ora lá em Jó 42:10, ele ora, e se você tem amor incondicional pelas pessoas, você tem amor incondicional com Deus. 1 João 4:20. Quem não ama o irmão, não tem como amar a Deus. Se o irmão que ele vê, ele não ama, como ele vai amar a Deus a quem ele não vê? Então, mas não para aí. A restauração, ela também traz um conhecimento profundo. Porque quando a gente passa por uma situação difícil, a gente conhece um pouco mais desse amor de Deus. E aí, Jó, ele fala lá em Jó 42:5, ele fala assim, Jó 42, versículo 5, ele vai lá e fala, 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele fala para Deus, eu só tinha ouvido falar de Deus, mas agora eu te conheço. Eu te conheço pessoalmente. Eu vivi uma experiência real com Deus. Isso me fortaleceu. Isso me deixa melhor. Então, quando eu passo por um problema, eu subo um degrau. Eu ouvia falar de Deus, mas agora eu conheço pessoalmente. Então, Jó passou por isso. Então, a perseverança, ela traz um degrau a mais no conhecimento com Deus. E aí a gente vai para que o que a gente espera é a bênção em dobro. A bênção em dobro, ela é prometida. E ela veio. Lá em Jó 42:12-17, ela veio a bênção em dobro. E nós temos esse amor incondicional e a promessa da bênção em dobro. Como? A bênção em dobro é quando Jesus, com amor incondicional, morreu na cruz. E hoje a gente vive nessa terra. Como em Coríntios, a gente vê um espelho embaçado. A gente não enxerga a realidade do que nós somos. Nós somos seres espirituais vivendo aqui na terra. Nós somos de Deus. Nós somos parte do Senhor. Eu sou parte de Deus. E cada um de nós somos parte de Deus e nós estaremos juntos um dia
reunidos como igreja nos céus. A bênção é em dobro. A gente tem ruas de ouro, ruas e ruas de ouro. E a gente vai estar junto um dia. Todos juntos um dia. A bênção, ela vem em dobro. E o Senhor honrou Jó. E a gente tem lá em Tiago 11:5, ele fala, vamos abrir lá em Tiago 11:5. É o contrário, é Tiago 5:11. Tiago 5, versículo 11. Ele fala assim: como vocês sabem, nos consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E todos nós ouvimos o que Deus fez ao final com Jó. Jó teve o dobro de bênção. E nós aqui hoje temos a promessa em Cristo Jesus, um amor incondicional, que nós teremos o dobro de bênção nos céus, a eternidade. Então, a aplicação prática para a gente levar para o nosso dia a dia da semana, que a gente questione a nossa adoração. Eu adoro para que eu receba as coisas, ou eu adoro a Deus porque Deus é Deus? Primeira, eu adoro Deus porque Deus é Deus. A segunda é guardar a integridade da fé. Apesar das coisas que acontecem na nossa vida, eu guardo a integridade da minha fé, porque Deus é Deus. E eu sigo ao Senhor do meu coração, não porque eu tenho, não porque é a integridade da fé. E a perseverança, porque Deus me amou. Deus ama cada um de nós. Então, nós aqui hoje temos a esperança maior, que é guardar a fé e encontrar cada um. Eu quero encontrar cada um lá no céu. Com a perseverança, a gente vai se encontrar nos céus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, pedimos, Pai, que o Senhor nos guie aqui nessa terra, nos guie sob todas essas pressões. Os problemas podem acontecer e que possamos identificar que são provações, que são circunstâncias da vida que vamos passar. Apesar delas, nós temos um propósito, nós temos um Senhor que é maior, que tem um propósito maior para a minha vida e para a vida de cada um aqui. Colocamos essa igreja, colocamos cada um de nós, a nossa fé nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa transformar a mim, transformar cada um aqui, transformar a sua igreja e assim transformar o mundo num lugar melhor, um pouco melhor, para que o Senhor possa, através dessa igreja, mostrar o amor incondicional, visto aqui nessa passagem de Jó, que possamos, através desse amor, demonstrar o Senhor para o mundo e para cada um que a gente tiver contato. Oramos, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém.